da terra e do céu. E este cântico nos fala aqui de uma visão de João do Apocalipse, em que realmente ele olha para o trono de Deus e vê o Cordeiro de Deus e vê também os anjos em que cantam glória, glória, aleluia. E nós hoje podemos nos juntar também a este cântico de louvor ao nome do Senhor.
e queremos realmente louvar-te porque tu criastes todas as coisas, tu que és o Cordeiro de Deus e digno de receber glória e honra ao teu nome, Senhor. E queremos aqui nesta manhã agora louvar, entoar estes cânticos de adoração, que possas sondar os nossos corações, Senhor. E estamos gratos por aquilo que tens feito nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui e queremos ter este encontro para contigo. Queremos realmente dizer-te estes cânticos de louvor e adoração a ti, Senhor. Que possas recebê-los em nome do Senhor Jesus Cristo, em teu nome. Amém. Vamos ainda louvar o nome do Senhor com este cântico que nos fala também do Cordeiro que sofreu. E realmente foi numa rude cruz que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos salvou e derramou o seu amor por cada um de nós.
amor tu dás e a graça recebi. Foi por esse amor, Senhor, pelos pregos em tuas mãos, o teu sangue me limpou e me mostrou teu perdão e comunhão. Digno é o Cordeiro que no trono está.
Digno é o Cordeiro, digno é o Senhor. Realmente Tu és digno, Senhor, de todo o louvor e de toda a honra. E realmente Tu que no trono estás, Senhor, e de acordo com o que vemos na Tua palavra, Senhor, magníficas são as promessas que Tu nos revelas, daquilo que irá acontecer, naquilo que irás reinar com poder, naquilo em que todo o joelho se dobrará e reconhecerá realmente o Senhor Jesus, o Senhor. E realmente, Senhor, queremos Te agradecer porque Tu pagaste um preço e na cruz Tu morrestes e pagastes através do Teu sangue que nos limpou, nos mostrou este magnífico poder do perdão, da comunhão. E queremos Te agradecer, Senhor, porque pelo Teu gesto nós somos reconciliados contigo, Pai. E dessa forma, Senhor, digno é o Cordeiro. Em Teu nome. Amém. Podemos nos sentar, queridos irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 29. Vemos João começa a revelar logo desde o início a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em que fala logo no primeiro versículo, que no início era o Verbo, e o Verbo, esta palavra, esta ação, se nós olharmos para o português, aqueles que são especialistas mais no português, nós se verificarmos uma frase sem verbo, deixa de existir ação, deixa de existir algo. Temos os sujeitos, mas o verbo é que vai condicionar toda a palavra, em que vai passar para a ação. E então, quando nós vemos que no princípio era o Verbo, nós vemos aqui a apontar e direcionado realmente, João está a descrever o Senhor Jesus Cristo e começa a dizer que o Verbo estava com Deus, o Senhor Jesus Cristo estava com Deus e o Senhor Jesus Cristo era Deus e o Verbo era Deus. E começa a dizer que todas as coisas foram criadas por Ele. E depois de fazer toda esta introdução, começa a falar de um personagem que era João Batista. Foi a pessoa que começou antes a preparar o caminho da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui em João, no capítulo 1, no versículo 29, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, ao olharmos para este versículo, estamos um bocadinho longe do contexto histórico que era na altura. Se nós recuássemos e talvez como introdução, nós começássemos a entender que, da mesma maneira como as leis físicas, por exemplo, a terceira lei de Newton fala-nos da ação-reação. Ou seja, toda a ação há uma reação oposta. Portanto, sempre que há algo que depois que vem da mesma maneira. Ou seja, se nós verificarmos um carro que vai contra uma parede, a parede está a exercer uma mesma força, ao contrário à ação. Portanto, da mesma forma que nós verificamos aqui estas leis da física, nós, se olharmos, o povo de Deus esteve sempre debaixo de uma determinada lei e principalmente já preparado para a lei espiritual. Nós temos que pensar que em cada ação
que nós também realizamos, espiritualmente, há também uma reação. Quando nós escolhemos alguma situação ou tomamos determinadas posições, estamos-nos a colocar numa situação que vai haver uma reação a essa nossa posição. Se nós verificarmos desde o início, biblicamente nós verificamos Adão e Eva, em que o apóstolo Paulo nos fala aos Romanos, em que diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, ou seja, a partir do momento em que há o pecado, há uma consequência. Portanto, há uma ação, nós decidimos e optarmos por pecar, e então a partir dali existe uma reação. E então a consequência dessa reação do pecado é a morte. E então aqui que o apóstolo Paulo está a dizer, como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A lei espiritual, o que nós dizemos é que a partir do momento em que nós pecamos perante a lei de Deus, somos transgredores, fazemos algo negativo espiritualmente, há uma reação que é a reação ao pecado, como consequência, é a morte. Se olharmos desde a parte do jardim do Éden, a partir do momento em que eles pecaram, e Deus lhe tinha prometido, certamente morrerás, uma das consequências que existiu, se nós verificarmos lá atentamente, no livro de Gênesis, é que houve animais que tiveram que ser mortos. Porque eles, a partir do momento, aperceberam-se que começaram, através do pecado, a sentir vergonha. Quando nós, e acontece com as crianças, normalmente, e todos nós, mesmo em adultos, a partir do momento que fazemos algo errado, essa consequência dessa mesma forma, nós começamos a ter um sentimento de culpa dentro de nós. E a partir do momento que houve esse pecado original, nós verificamos que Deus teve que sacrificar animais, peles, para que o homem pudesse passar a andar vestido como nós agora andamos nessa situação. Então houve esta consequência, e se poderíamos continuar a verificar que como vemos na carta aos Hebreus, em que nos diz, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Ou seja, a única forma de o pecado, que é consequência, nós ao termos o pecado temos a consequência da morte, para que isso depois possa ser limpo, esse pecado, tinha que existir derramamento de sangue. Se verificarmos depois de Adão e Eva, temos Abel e Caim, os dois filhos. Houve um que apresentou a Deus as primícias, ele era pastor de ovelhas, e então as primeiras crias, o cordeiro, os cordeiros são as filhas das ovelhas, ele entregou isso ao Senhor. E Caim o que é que fez? Ele era agricultor, pegou nos legumes e ofereceu. E verificamos ali a situação em que Deus se agradou da oferta de Abel. Mais à frente nós verificamos que Deus põe à prova a Abraão, em que solicita o seu próprio filho. Isto nos aponta logo diretamente para a cruz, em que Abraão, já em idade avançada, teve realmente uma criança, conforme era a promessa de Deus, e era a pessoa que Abraão mais queria. E então Deus pôs lá a prova no sentido de lhe entregar o seu filho. E é curioso que já nessa altura, e nós já estamos a falar de muitos anos atrás, Abraão pega no seu filho Isaque e lá se dirige à montanha, no sentido de o entregar a Deus, conforme o pedido de Deus. E o Isaque vira-se para o pai e diz: temos aqui o fogo, temos a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Já existia
a cultura, logo aí no início, no sentido de sacrificar animais para colmater, com o derramamento de sangue, colmater as falhas que realmente realizavam. E então isto começou a entrar na lei realmente de Deus, depois com Moisés, em que era necessário existir o derramamento de sangue para limpar os pecados do povo. E então chegamos a esta situação em que isto é uma coisa que para nós, atualmente, isto não nos faz sentido, porque nós não estamos nessa cultura, mas se verificarmos quando João Batista está a dizer este versículo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para as pessoas na altura em que iam todos os anos, na altura da Páscoa, e se nós verificarmos na instituição da própria Páscoa, quando o povo de Deus estava prisioneiro no Egito, estava escravizado no Egito, o que é que aconteceu? Deus começou a mandar pragas para que o Egito libertasse o seu povo, para que ele pudesse ir então à terra prometida, conforme realmente Deus lhe tinha prometido, já de Abraão, Isaque, Jacó. E então verificamos nessa situação que na última das pragas, na morte dos primogênitos, Deus instituiu que o cordeiro tinha que ser morto e tinha que pegar no seu sangue e pôr nas ombreiras das portas, para que o anjo da morte, ao passar, não entrasse naquela casa. E então, o escudo protetor perante a morte era esse sangue. E nós, ao verificarmos em que o povo começou a cumprir a Páscoa conforme Deus lhes ordenou desta mesma forma, eles iam sempre ao templo para o sacrifício dos animais perante as falhas que eles cometeram. E todos os anos existia este ritual. Quando João Batista está a falar aqui desta mesma forma, está a apontar que o Senhor Jesus Cristo é aquele animal que vem tirar o pecado do mundo. Isto faz sentido para as pessoas que estão debaixo, exatamente, e tiveram toda esta tradição. Para nós, não nos faz este sentido, porque nós não temos esta tradição que existia neste sentido. O facto de percebermos que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, temos que verificar todo este conceito histórico que foi preparado para esta lei espiritual. E quando é que Jesus morreu? Jesus morreu na Páscoa. Na altura em que era necessário ser sacrificado, o cordeiro foi substituído porque tinha que ser um animal que fosse inocente. Um inocente a pagar exatamente essa culpa. E o Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos aquele que criou todas as coisas, que desceu a este mundo, se tornou homem, no sentido realmente de vir buscar o nosso relacionamento para com Deus e a partir daí ser de ponte para que a barreira do pecado pudesse ser ultrapassada. E Ele se entregou em sacrifício. Então vemos aqui o Filho de Deus, o primogênito, aquilo que Deus mais amava, quando Ele, no batismo, Ele diz exatamente estas situações em que o Espírito Santo desceu em forma de pomba e diz: este é o meu Filho amado. Da mesma maneira, quando Deus pediu a Abraão para se entregar o filho primogênito, aquilo que ele mais amava. Deus entregou o seu filho e a partir daí nós vemos que esse cordeiro, essa pessoa inocente, que não agiu em pecado, não merecia, antes pelo contrário, o que nós verificamos é que mesmo já Isaías, muitos anos antes, já profetizava de uma forma detalhada do sofrimento do Messias. Encontramos isso em Isaías 53, em que ele foi levado para o matadouro, matado por causa da transgressão do seu povo. O próprio evangelista Filipe, depois, nós verificamos que ele, quando chega ao eunuco,
em que lhe está a falar do Evangelho, ele aponta exatamente para esta passagem, em que nós vemos lá no livro, dessa forma, em que ele falou-lhe de Cristo sendo como o Cordeiro de Deus. E naquela altura era fácil este género de compreensão, porque era esta tradição que era ser feito, mas a partir do Senhor Jesus Cristo, houve uma mudança em que já não é necessário a morte dos animais. Isso terminou porque o Senhor Jesus Cristo morreu por todos os homens e de uma forma eterna a todos aqueles que aceitam-no, que o recebem como Senhor e Salvador. Ao olharmos para o livro do Apocalipse, em que nos fala de situações futuras, em que Apocalipse significa revelação, em que Deus se revela de coisas que vão acontecer, vemos ali claramente que Jesus está indicado como o Cordeiro de Deus que possui o livro da vida. Neste livro está registado todos os nomes daqueles que o Cordeiro resgatou com o seu próprio sangue. De outra forma, nós vemos que a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não forem achados escritos nesse livro. Vemos claramente numa situação futura em que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai abrir o livro da vida e estão lá todos os nomes daqueles que se entregaram, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e entenderam esta mensagem da substituição, em que éramos nós que devíamos pagar o preço da morte, ou seja, nós automaticamente, a nossa consequência, o salário do pecado que é a morte, seríamos de ser nós a pagar, e esta substituição em que o Senhor Jesus Cristo pagou a nossa culpa. E a partir dali somos libertos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a tal situação da lei espiritual que nós estamos a verificar, que é, se nós cometermos um erro perante a lei de Deus, automaticamente estamos a pecar e, como consequência, temos a morte. E Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, por amor de cada um de nós, para que nós não pudéssemos passar para essa situação de morte. Ele trouxe esta escapatória no sentido em que nós próprios podemos ter esta decisão de como é que queremos, se queremos estar com Deus ou não queremos estar com Deus. E a partir daí, se nós queremos nos libertar da consequência da morte e do pecado, a única forma, o único meio em que nós vemos na palavra de Deus, em que Ele diz, o Senhor Jesus Cristo próprio diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém consegue chegar ao Pai, porque estando em pecado, primeiramente tem que ser limpo, porque Deus é 3 vezes santo e não pode compactuar com a situação do pecado. Para poder chegar ao Pai, nós temos que ir limpos. E a única forma é através do derramamento de sangue. E isso foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. E ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós vemos aqui representado exatamente esse Cordeiro de Deus, o corpo e o sangue do Cordeiro, em que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, está vivo e em breve virá. No livro do Apocalipse, e vou terminar com estes 2 versículos, nós vemos no capítulo 5 e no versículo 9, diz, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Mais no final, depois mais do Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 7, diz, alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa em si mesmo já se ataviou. Verificamos novamente este relacionamento em que o Senhor Jesus Cristo é chamado o Cordeiro de Deus. Em que no início, no primeiro versículo que eu indiquei, fala novamente sobre o mesmo que o João Batista, que veio preparar o caminho, lhe disse e apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E é esta a mensagem do Evangelho, apontado e focado no Senhor Jesus Cristo, que apresenta estas leis espirituais, em que de diversas parábolas foram feitas de coisas físicas para que nós possamos compreender a lei espiritual. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo dizia, o reino de Deus é semelhante a... E continuava a dar este exemplo. Nós verificamos desde a origem do mundo sempre tudo a apontar para esta solução, que é o Cordeiro que veio limpar o pecado, a solução realmente para o pecado, para a morte. E aí nós vemos também que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Depois de ter, em que muitas pessoas assistiram à sua morte na cruz, inclusivamente aqueles que lhe eram próximos, em que pensavam, está tudo perdido, apesar de ele já ter dito, e várias vezes ter-lhes dito, olha, que depois é necessário que o Filho do Homem que venha a padecer e morrer, e 3 dias depois, ele anunciou, falou isto, mas mesmo aqueles que eram próximos, depois de assistirem à morte, ficaram desiludidos, terminou. Pensavam que existia algo mais, mas tinham desistido, vendo realmente a morte. Houve 2 que já estavam a ir a caminho de Emaús, já estavam a ir embora. E o que nós verificamos é que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Apareceu-lhes, revelou-lhes e durante mais de 40 dias esteve realmente a lhes deixar as últimas indicações que nós vemos na palavra de Deus. E continua, e desta forma surgiu a João, em que lhe revelou o livro do Apocalipse, em que nós vemos claramente aqui indicações que ele já próprio dizia antes, e mais uma vez vem reforçar e nos alertar. Alertar-nos nesta situação que ele é o único que consegue nos resgatar dessa tal morte, da mesma maneira como ele venceu a morte, nós também podemos ser vitoriosos em Cristo, mas nos fala aqui deste tal evento, quase como se fosse a lista de convidados para o banquete, em que quando nós chegamos a um casamento, vimos lá, deixa-me ver onde é que é a minha mesa, deixa-me ver onde é que é o meu lugar, deixa ver onde é que é as pessoas com que eu vou estar ao meu redor. O Senhor Jesus Cristo vai abrir o livro, e aqueles que estão no livro da vida, aqueles que compreenderam pela ação do Espírito Santo e tomaram este passo na vida de dizer assim, eu quero seguir o Cordeiro de Deus, eu quero seguir a palavra de Deus, eu quero seguir aquilo que Ele diz, eu quero passar à família de Deus, eu quero libertar-me deste complexo de culpa, deste sentimento de vergonha, em que muitas são as pessoas que hoje em dia não compreendem isto, porque se esquecem, pensam que a vida é só as coisas materiais, mas nós somos corpo, espírito e alma. Nós precisamos da situação espiritual. Tivemos ainda recentemente um ator muito conhecido que se suicidou. Pessoas que tiram a sua vida, que não encontram solução, porque o vazio, a vergonha, a culpa do pecado não conseguem solucionar. E a única solução que nós verificamos é Cristo, o Cordeiro de Deus, que através do seu sangue limpa e nos purifica. E fala-nos aqui deste casamento, que nós nos devemos alegrar. Claro que vamos passar por dificuldades neste mundo, por situações difíceis, mas que nos possamos alegrar e exultar, porque as bodas do Cordeiro estão próximas. E que realmente possamos o nosso nome estar lá escrito no livro da vida. E nesta forma, conforme vemos a esposa em si mesmo já se ataviou, este casamento do noivo do Senhor Jesus Cristo com a noiva que é a sua igreja, em que vai haver este encontro e vai haver estas bodas, que nos possamos alegrar nesta esperança, que da mesma forma como coisas que nós verificamos que o seu povo não compreendeu, foram alertadas, e se olharmos desde a parte de Noé, explicar a dizer que realmente virá um dilúvio de tal forma em que as águas irão cobrir a terra,
em que é necessário fazer uma arca. Estamos a falar, naquela altura, uma arca gigantesca. Estamos quase a falar perto quase de um estádio de futebol dividido a meio. Fazer aquilo durante muitos anos. Quando verificamos as próprias pragas do Egito, o facto de abrir o mar, o facto de Jesus dizer a Pedro, olha, vai pescar e tira o dinheiro para os impostos da boca de um peixe. Coisas que a gente vê claramente que é necessário a fé. Dizer assim, eu tenho que dar este passo de fé. Há coisas que nós agora, se calhar, podemos olhar isto e elas vão acontecer da mesma maneira como aconteceram. É preciso a fé, demonstrarmos essa fé. Que realmente o Senhor nos possa abençoar e dessa forma possamos nos agarrar a esta mensagem que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele está disposto ainda a te salvar. E neste sentido, a única coisa, não é preciso pagares, não é preciso fazeres ou apresentares e sacrificares o teu corpo, não. É que possas ir a Ele de uma forma livre, arrependido dos pecados, no sentido que Ele te possa perdoar e receber-te de braços abertos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos assim então terminar a situação da transmissão e vamos iniciar agora um período em que, na liberdade do Espírito, cada pessoa pode escolher um cântico, ler uma passagem e ter uma participação, mas possamos nos focar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nem que seja um